Você quer saber quais são os principais ladrões de tempo que te impedem de evoluir nos estudos? Se você quer saber, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando, sou professor universitário e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ladrões de tempo. É isso mesmo, imagina que você já tem uma agenda corrida porque você precisa conciliar trabalho com estudos, com família, com vários compromissos e além disso você tem vários ladrões de tempo, ou seja, você tem várias coisas que sugam o teu tempo e que fazem com que você não consiga evoluir nos estudos, que você não consiga cumprir o seu planejamento. Então nesse vídeo vamos entender quais são os principais ladrões de tempo e como que você faz para combatê-los, para assim você ganhar um pouco de tempo, né? Já que você tem um tempo escasso, então tempo é ouro. Então busque esses ladrões de tempo para poder você conseguir evoluir nos estudos e atingir os seus objetivos, tá certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo relacionados a estudos, semanalmente eu estou trazendo aqui vídeos, e agora são 2 por semana, tá? Relacionados a estudos. Então se inscreve no canal, curte os vídeos, deixe seu comentário, porque quanto mais você interagir com esse canal, mais o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e aí ele vai sugerir mais conteúdos desse tipo. Bom, como eu falei, encontrar horários livres é sempre um desafio para quem tem uma agenda corrida, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que você vai ter o tempo escasso. Se você é uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem compromissos, o teu tempo vai ser escasso. Aqui a gente está buscando pequenas coisas, são pequenos ajustes que você vai fazer na sua rotina e que vão fazer você ganhar ali alguns minutos que podem ser preciosos, tá? Uma jornada de concurso público, uma jornada de estudos de longo prazo não tem a ver com a quantidade de horas que você tem ali por dia, mas tem com você saber aproveitar muito bem o seu tempo de estudos, porque senão só quem era aprovado eram pessoas que só estudam. Imagine que tem pessoas que só estudam e tem pessoas que estudam, que trabalham, que têm família, etc. Então, se o tempo, se fosse verdade que quanto mais tempo você tivesse, maior seria o teu sucesso, então pessoas que têm um tempo escasso nunca iriam passar no concurso, você concorda? Então aqui o jogo é esse, é você encontrar tempo livre e aproveitar ao máximo aquele tempo de estudos, tá certo? Então vamos conhecer aqui quais são os principais ladrões de tempo. Bom, e o primeiro deles é fácil de você achar, são as redes sociais, é o smartphone, tá? Porque muitas vezes o smartphone, você mexer ali em rede social, no YouTube, no Instagram, TikTok, é algo que é muito motivador, ou seja, essas redes sociais, elas são programadas para te manter engajado, para te manter envolvido nessa atividade. Então, às vezes você olha assim, eu vou dar uma olhadinha de 10 minutos, você não vai ficar 10 minutos. Porque sempre vai aparecer conteúdo mais interessante para você, conteúdo personalizado, e aí você vai ficando, e aí quando você vê já passou meia hora, já passou uma hora, tá certo? Então assim, não estou dizendo que você não utilize rede social, mas controle o uso das redes sociais, tá? O ideal é que você programe os horários. Então, por exemplo, eu vou utilizar 2 horas antes de estudar, eu vou utilizar tal horário. Porque se você não controlar isso, e assim, você pode inclusive programar no próprio aplicativo, no celular. Você pode, por exemplo, eu vou utilizar 1 hora do Instagram por dia, entendeu? Você pode fazer isso. Porque aí, você programando isso, você ganha minutos valiosos na sua rotina, tá? E assim, e quando eu falo de rede social, de celular, não é só rede social não, pode ser também até um blog mesmo, tá? Então assim, é claro que você pode utilizar a internet, as redes sociais ou um blog para estudar, tá? Então quando é um conteúdo de estudos, aí não, aí você pode utilizar, mas quando é um consumo para entretenimento, para descontração, aí você controla. E claro, tudo isso que eu falei para o celular vale também para televisão, para conversa com os amigos, né? Então controle muito bem o tempo que você fica na televisão, o tempo que você vai conversar com seus amigos, porque tudo isso são ladrões de tempo. Você fica um pouquinho ali, conversa um pouquinho ali com um amigo, olha uma notícia ali na televisão um pouquinho, então, e quando isso vai se somando, se transforma em algo grande, tá certo?
E tem um outro elemento que causa muita distração para você e que eu considero pior e o mais difícil de combater, que é o seu próprio cérebro, que são os seus próprios pensamentos. Quando você tem uma agenda corrida, quando você trabalha, tem família para cuidar, tem seus compromissos, então você a todo momento está pensando ou no passado ou no futuro, tá? Existem pesquisas que dizem que nós, humanos, cada vez mais estamos menos focados no presente e mais focados no passado ou no futuro. E isso é péssimo para os estudos, porque às vezes você está ali tentando se concentrar, mas a sua cabeça está em outro lugar, tá? Então o ideal é você anotar. Antes de estudar, anote tudo que vem na sua cabeça. Esvazie a sua cabeça. Com isso, a chance de você se manter presente e focado nos estudos é muito maior. E claro, cuidado também com a mente acelerada. Existe uma tendência muito forte nos dias de hoje da gente ter comportamentos imediatistas. Então, por exemplo, a gente cada vez mais está acelerando áudio no WhatsApp, acelerando vídeo aula, o vídeo no YouTube. Então isso deixa a gente ansioso, deixa a gente impaciente, e aí a gente acaba ficando com a mente acelerada. E aí essa mente acelerada é um ladrão de tempo, porque a gente vai ler aqui uma coisa, aí como a nossa mente está mais rápida do que a nossa leitura, a gente não consegue acompanhar, então você vai ter que voltar para ler de novo. Então, esse ficar voltando à leitura, você perde muito tempo, tá certo? Então, faça exercícios para você desacelerar, para você se manter mais presente e com uma mente mais tranquila, tá? A impaciência, eu sempre falo nos meus vídeos, a impaciência é um dos maiores inimigos da aprendizagem, porque ela traz o que? Ela faz com que você perca o foco nos estudos, e aí você fica desmotivado, e aí você não aprende o que estuda. Um outro fator que é um ladrão de tempo muito poderoso é a falta de planejamento de estudos. Porque quando você não planeja os seus estudos, você perde o rumo, você não sabe para onde vai. Então você estuda de uma forma desorganizada e, claro, a chance de você não aprender é muito grande. Então planeje os seus estudos, programe os seus horários para estudo, para revisão, para resolução de questões, seja organizado. Essa organização faz com que você consiga otimizar o seu tempo de estudos. Além disso, cuidado com a multitarefa, cuidado com as pessoas, às vezes elas gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso pode servir, pode funcionar para algumas coisas, mas para estudo não, tá? Então se você estiver estudando, se mantenha engajado apenas nos estudos. Então nada de ficar, por exemplo, estuda, para um pouquinho, vai mexer no celular, estuda mais um pouquinho, vai fazer outra coisa. Não, fique engajado no estudo, porque tá aqui estudando, aí você dá uma mexida no celular, beleza, desviou o foco ali pro celular. Aí voltei pro livro, mas o teu cérebro demora alguns instantes para voltar o foco pro livro, entendeu? Então esses instantes fazem com que o que você estudou não seja assimilado, não seja fixado, tá? Então você tá perdendo seu tempo. Um outro ladrão de tempo é a procrastinação. É quando você tá ali querendo estudar, mas aí você decide fazer outra coisa. Ah não, vou só dar uma mexidinha aqui no celular, vou só resolver isso, já já eu começo a estudar. E aí esse já já eu começo, essa procrastinação, ela vai te roubar minutos valiosos, tá? Então cuidado, tome consciência. É claro assim, ninguém é perfeito, ninguém é um robô, sempre a gente vai procrastinar. Então você tá ali, por exemplo, assistindo televisão, e aí você sabe que você tem que estudar, e você, ah não, deixa eu estudar, deixa eu assistir mais uns 10 minutinhos, entendeu? Então assim, comece tomando consciência que você está procrastinando, isso já é um começo. E depois tem a disciplina de, não, eu vou estudar, depois que eu terminar eu volto a assistir o que eu tenho que assistir, tá? Então cuidado com a procrastinação. E por último, um ladrão de tempo muito poderoso é quando é o estudo sem foco. É quando você estuda, mas você não consegue focar naquilo que você está estudando, tá? Então faça exercícios de foco atencional. Então tem, por exemplo, você pode fazer uma meditação, você pode controlar o uso do celular para não mexer no celular pouco antes de começar a estudar. Então, e principalmente assim, tome consciência quando você está perdendo o foco. Porque toda vida que você estiver estudando e você perder o foco, aquele tempo de estudos é perdido, entendeu? Então, se você está perdendo o foco, você para um pouco, relaxa e depois volta, tá? E outra coisa,
use a técnica Pomodoro. Se você não consegue passar muito tempo focado estudando um conteúdo, então você estuda através de blocos de estudos. Então você estuda ali, por exemplo, 25 minutos, aí faz uma pausa de 5, depois estuda mais 25, faz uma pausa de 5. Então esse estudo intercalado, essas pausas, elas te ajudam a manter o foco nos estudos, porque o foco, quanto mais você está ali lendo, estudando, mais você vai perdendo. É como se fosse um músculo. Esse músculo, quanto mais você vai usando, mais ele vai se desgastando, entendeu? Então você precisa dar uma pausa para ele se restaurar, para você continuar, tá certo? Então faça isso que você vai conseguir se manter muito mais focado e engajado nos seus estudos. E para encerrar esse vídeo, eu queria falar do meu livro, que é o livro Código da Aprendizagem, onde eu trago isso e muitos outros conteúdos relacionados a estudos, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir esse livro. Então, se você está numa jornada de estudos e quer aprender uma jornada completa, desde como fazer um planejamento, até buscar motivação, até um método de estudos e também passando por técnicas e ferramentas que fazem você ganhar tempo de estudos, de você aprender mais em menos tempo, então adquira esse livro porque tem tudo isso aqui. Tá certo? E além do meu livro, eu tenho também o meu curso, o Código da Aprendizagem, que eu também trago toda essa jornada de estudos, muito mais detalhada, pegando na sua mão, tá? Então, se você está disposto a ser um vencedor através dos estudos, você precisa pagar um preço. E o preço é você não só investir em livros para você, livros de conteúdos, mas você precisa investir também de formas de você estudar da forma correta, de você buscar um método de estudos, buscar técnicas para aprender mais em menos tempo, tá? Então pague o preço que a recompensa vai vir, eu tenho certeza, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, comenta e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.